Você já se sentiu preso ou presa em padrões de pensamentos negativos que impedem o seu crescimento? A gente vai tentar reprogramar sua mente. Eu já tive muitos problemas assim, mas vamos tentar virar a chave e transformar sua mente. Esses pensamentos a gente acha que eles moldam a nossa realidade. O estar consciente desses pensamentos é o primeiro passo da gente mudar as coisas que nos limitam. Por muitas vezes na nossa vida, a gente desde que nasceu ouviu certos pensamentos, tanto da família, na escola, dos pais, de que algumas coisas você não pode fazer, você não tem capacidade para fazer, você não consegue, você não tem poder para fazer isso. Eu mesma já passei por isso. Por várias vezes parei de me posicionar aqui na internet e trabalhar com a internet, que sempre foi algo que eu adorei, por conta de achar que se eu não tivesse um diploma ou algo do tipo, eu não estaria no caminho correto. Então por muitas vezes parei e pensei, isso não é pra mim, mas eu via que toda vez que eu voltava aqui pra internet, eu via que era isso que me fazia feliz, era isso que me fazia ser eu mesma. Aí galera, muitas coisas acabavam passando na minha cabeça, me deixando com várias dúvidas. Muitas vezes a gente carrega essas crenças que foram impostas, que você não é suficiente, que não é certo, como eu estava falando pra você. Mas a gente tem que fazer o trabalho reverso. Quando esses pensamentos vêm à sua cabeça, tenta identificar do porquê eles vieram, de o que te causou isso, o que te trouxe até aqui para você estar pensando isso. Identificar essas crenças é essencial para vocês substituí-las por pensamentos que empoderem a sua mente, que te elevem. Por muitas vezes a gente não faz algo por pensar não dar certo. Por muitas vezes, eu sempre sonhei em fazer parcerias com grandes hotéis, fazer divulgações, a gente está no projeto desse caminho. Por muitas vezes a minha própria mãe falou para mim, tem certeza? Isso é verdade? Então a gente acaba se limitando por algumas limitações dos demais, que às vezes eles não acreditam, não verbalizam, não vislumbram isso. Então só a gente tem o poder de ver isso. Por muitas vezes, eu lembro que quando eu fazia terapia, a minha psicóloga falava realmente isso que eu estou falando para vocês. Identificar de onde estão vindo esses problemas, de o que está causando esses pensamentos, qual é a raiz. Vamos matar o mal pela raiz. Então, eu digo para vocês, a reprogramação mental, ela envolve algumas práticas de afirmações positivas, de visualizações, de meditação consigo mesmo, para você identificar certos pontos dentro de você, incorporando essas técnicas numa rotina diária para promover essas mudanças significativas, ter esse momento de autocuidado, autorreflexão consigo mesmo. Com uma mente reprogramada, enfrentamos menos desafios ou até enfrentamos de formas melhores, porque temos mais resiliência para tomar as decisões alinhados com os nossos valores, os nossos sonhos. Se você quer mudanças na sua rotina, é isso que você vai ter que requerer da sua mentalidade. Se você está procurando esse vídeo, quer dizer que você já está pronto para isso. É isso que eu sempre incuti na minha cabeça, que foi quando eu parei de postergar os meus sonhos, que eu já falei para vocês aqui no canal, sempre usando aquela técnica de Pomodoro, fazendo um pouco todo dia. Eu digo assim, foi algo que mudou a minha mentalidade, que nem sempre o que você pensa é a realidade. Não é porque você pensa que você é uma péssima pessoa, que você é uma péssima pessoa. Às vezes, o que te dizem pra você, que faz você pensar que você é aquilo, diz mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Você não é seus pensamentos. Você não é aquela pessoa que tudo começa e nada termina. Você não é aquela pessoa que não é provedora. Você não é aquela pessoa que você pensa. Você sabe, quando você reflete no fundo do seu inconsciente,
quem você realmente é, quando você deita a sua cabeça no travesseiro sem julgamento de ninguém. Eu tô falando, galera, sem julgamento do seu parceiro, sem julgamento dos seus amigos, sem julgamento da sua família. Só você com você mesma. Você sabe quem você é, você sabe que aqueles pensamentos não são você. Então, aos poucos, como eu falei, você tem que ir matando o mal pela raiz, tirando isso de dentro de você. Tirando esses pensamentos de que te falaram, ou de algo que você assimilou, ou de algo que você acredita. Eu vi já estudos mesmo, que a galera vê, que a mulher fica pensando que o cara tá traindo, ela começa a pensar que o cara está traindo, e aí o cara não é uma pessoa que é propensa a fazer essa questão de traição, mas o cara trai, porque eu sou uma pessoa que acredito em energia. A gente atrai essa energia ruim. De reclamar não adianta, galera. Não adianta você ficar reclamando. Eu tenho certeza, a partir do momento que você tirar isso, essa trava da sua cabeça, você começar a pensar dessa forma, você vai pensar: caramba, eu enlouqueci! Como eu nunca pensei nisso antes, como eu nunca vi isso antes. A gente fica muito preso a pensamentos, a julgamentos alheios. Por muitas vezes eu parei também de fazer coisas na internet, me expor na internet, por causa de uma crítica, do que iriam pensar de mim. Às vezes as pessoas nem tinham criticado ainda, eu já estava pensando, meu Deus, eles iam falar isso, eles iam falar aquilo. Foi quando eu falei assim, cara, aí eu vou ficar parada nos meus próprios pensamentos e no que os outros estão pensando de mim. E aí você se questiona do porquê que você tem essas ideias. Por que às vezes essa voz tão forte que tá dentro da sua cabeça fica ecoando, tipo, você não é capaz, você não consegue, você não tem capacidade para isso. E aí você pensa, cara, mas por que o meu sonho me diz ao contrário? Deve ser porque aí você pensa assim, o meu sonho me diz ao contrário, mas eu estou falando para mim mesmo, eu estou ouvindo essa voz, sou eu, não é você. São esses inúmeros eventos que você teve na sua vida, inúmeras influências que você teve na sua vida, inúmeras pessoas que passaram na sua vida que fizeram você pensar isso. Mas não significa que seja isso. Não significa que é isso que é você. A gente vê na psicologia a questão de programação neural e programas mentais. Isso são como se sua cabeça fosse um computadorzinho. Quando você instala algum programa, você está instalando alguma funcionalidade no computador, correto? Quando você instala esses programas limitantes que te incapacitam, você não está usando o seu 100%. Se você pensa, eu quero trabalhar com internet, e você vê que é um desejo profundo, isso não é só seu, é Deus que colocou você aqui, é Deus que colocou você nesse plano. E por que essa voz me para? Porque eu tive vários outros problemas externos que ativaram, eu fiz uma programação neural ou uma programação mental limitante quanto àquilo. É a mesma coisa quando a gente se relaciona com atividade física. Todo mundo sabe que a atividade física é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa saúde, para a nossa longevidade. E aí você pensa, hoje eu vou começar a dieta, hoje eu vou treinar. E aí vem uma voz te sabotando. Não, come um pouquinho. Não faz mal você comer. A gente vê, porque a gente vem de lares diferentes, quando a gente começa a conviver com pessoas diferentes, a gente começa a ver a problemática disso. De você sempre mais um pouquinho. Por quê? Isso é uma programação neural que veio às vezes da sua vivência, da sua infância, da sua criação. E por isso que você está vendo esse vídeo, foi por isso que eu comecei essa saga, comecei esse canal, porque eu criei consciência disso. Eu vivia no automático. Eu não via isso, o que eu estou falando para vocês. Eu achava normal, mas não é normal. Não é normal eu ficar ouvindo essa voz a todo momento. Não é normal eu deixar os meus sonhos para depois. Não é normal. Não é, porque não é você. Você é os seus sonhos, você é as suas vontades, você é as suas metas. Não deixa que essa voz conduza a sua vida.
que é você que tem que ter as rédeas. Porque é muito difícil quando você tem a consciência de algo, você continuar nesse caminho, nessa problemática de você insistir em errar, em continuar errando, em continuar fazendo a mesma coisa sempre. É muito difícil. Quando você vê, você tem essa consciência, é como se fosse uma virada de chave. É aí que você tem que se autoanalisar, estudar e melhorar como pessoa. Você tentar solucionar esse problema que está te afligindo. No mundo, como eu já falei no vídeo anterior, sobre as pessoas comprando coisas para estarem inseridas no nicho, estarem sendo validadas. Essa é a palavra, validação. Nos dias de hoje é o que as pessoas mais procuram, serem validadas e estarem inseridas em algo. E por que a gente sempre procura validação? A gente procura validação porque a gente não confia na gente. Eu sou uma pessoa ainda que eu tenho muita problemática com isso, tenho algumas inseguranças em mim. Quando eu visto uma roupa, eu preciso sempre da opinião da minha mãe e do meu namorado. Quando eu posto um vídeo ou quero criar um projeto, eu preciso sempre da opinião da minha mãe, do meu namorado, da minha cunhada. Eu gostaria às vezes de ter a confiança que ele tem. Eu olho pra ele e falo, o seu vídeo não está bom, e ele fala, eu gostei. Simplesmente ele não me pediu minha opinião e eu estou dando. E eu às vezes não consigo fazer sem mostrar a ele. Porque a gente não confia em si mesmo. Essa é a jornada que eu quero fazer aqui com vocês. Do autoconhecimento, dos meus insights da questão da vida, dessa mudança que eu estou tentando ter na minha vida. E essa mudança de mentalidade. Porque por muitos anos eu me parei, eu me barrei, eu me privei de sonhos, de coisas que eu queria, ou eu até conseguia até certo ponto, e aí eu parava, eu caía no mesmo erro, mas eu tenho consciência que eu estou errando, mas eu não consigo mudar, porque aquela voz vem na minha cabeça de, deixa pra lá, faz mais uma comprinha, ou você não é capaz, e aí eu vou errando de novo, e agora não, eu cansei de ouvir essa voz. Eu cansei de não ser eu mesma. Eu cansei de não estar nas rédeas da situação da minha vida. Simplesmente porque eu não confio na minha própria opinião. Eu às vezes tenho que consultar essa voz que não sou eu. Que é essa programação neural que outras pessoas deixaram na minha cabeça. Enquanto você não perceber que a única validação que você precisa é a sua própria, porque é só você que está com você nos piores momentos, nos melhores momentos, é só você que sabe o que você está vivendo. Os outros podem estar próximos, vivendo ao seu lado, mas é só você que sabe. Enquanto você não ter a sua única validação, que é de você mesmo, você não vai viver plenamente, você não vai viver sua vida. Simplesmente você vai sofrer. Eu mesmo já sofri, e eu ainda sofro. Mas esse vídeo é um alerta, tanto de coisas que eu passo, e eu acho que inúmeros outros brasileiros e pessoas no mundo passam. E pessoal, eu simplesmente, depois que eu mudei essa mentalidade, eu comecei a não me importar muito com o que os outros falam de mim. Se eu fosse ligar para o que todo mundo fala de mim, galera, eu me exponho em várias redes sociais. Eu me exponho no Instagram, onde eu não tenho muito acesso às críticas, né? Mas eu sofri muito quando eu comecei. As minhas próprias amigas, na época, então, falavam mal de mim abertamente no antigo Twitter. Elas escreviam coisas e escreviam meu nome, pessoas da minha cidade escreviam meu nome porque eu vim de cidade pequena, e quando você vem de um lugar pequeno, que as pessoas têm mentalidade pequena, se você vai fora da bolha, você é maluco. Eu era taxada de idiota, de babaca, por fazer aquilo. E aí, simplesmente, eu fiz. No TikTok, eu mesma já publiquei vários vídeos e eu vejo quantas pessoas se posicionando, às vezes, contra o meu conteúdo, contra mim, me dizendo que estou feia, que não gostou e tal. Galera, eu não tô pedindo a sua opinião, eu postei um vídeo apenas. Mas se você é uma pessoa que quer dar sua opinião,
beleza. Do mesmo tempo que tem pessoas que me deram opiniões positivas, pessoas me deram opiniões negativas e pessoas brigaram nos meus vídeos. Se fosse ver no meu outro canal que eu tenho no YouTube, as pessoas me criticando porque eu não mostrei certo lugar, porque eu falei o nome de uma peça de um computador errado, sendo que eu não sou especialista disso, o canal não é especializado sobre isso, foi apenas um comentário de algo que eu vi. Então, tipo assim, simplesmente não leve pro pessoal. Quando você sabe que você tá na sua missão e você tá no seu sonho, é isso que importa. E é essa reflexão que eu queria deixar para vocês, que mudou a minha mentalidade e a minha vida, e que esse canal vai me reafirmar para eu mudar ainda mais de vida e mudar a vida de outras pessoas, a mentalidade, nem que seja um tiquinho. Eu sempre senti que Deus me deu essa missão de ajudar as pessoas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar vídeo novo, vocês serem notificados. Até o próximo vídeo.